Olá pessoal, eu me chamo Marcos Farto, sou especialista em trânsito, falo de Marília, São Paulo. Hoje, dia 27 de agosto de 2020. E o assunto do momento deste vídeo, é em relação ao tema carteirada. Nós vemos nesses últimos dias algumas matérias divulgando a respeito da famosa carteirada, aonde algumas pessoas se beneficiam do cargo ou do seu posicionamento social para literalmente se esquivar de sua responsabilidade ou irresponsabilidade. Vamos lá. Eu hoje sou sargento da Polícia Militar inativa, eu sou veterano. Aposentei depois de 23 anos atuando com a população no geral, fazendo fiscalizações e também trabalhando na luta contra o crime. O trânsito é mais uma tarefa que a polícia desenvolve, pelo menos no estado de São Paulo, Nós temos incumbências e entre essas incumbências a fiscalização de trânsito. E não é incomum nós passarmos por situações que as pessoas se beneficiem ou tentem se beneficiar pelo comportamento do status de. Quando em 97 eu fui trabalhar em uma cidade próxima, Exaporã, a minha primeira abordagem, para vocês terem uma ideia, houve uma fiscalização de trânsito, nós éramos recém-chegados na cidade e uma das tarefas que o nosso comandante passou foi fazer uma fiscalização de trânsito. E vamos lá, nessa fiscalização de trânsito eu abordei um vereador que naquela época estava atuando, ele estava eleito e fazendo as suas vezes como representante parlamentar. E o interessante é que como nós éramos novos, eu e meus colegas, eu não sabia onde ele morava e o comando de trânsito foi bem em frente à casa dele. E ele veio com o veículo, foi abordado, por gentileza, documento do senhor e do veículo. E ele, olha, meu documento não está aqui. E, por favor, aguarde que eu vou buscar. Tudo bem, enquanto o senhor vai buscar, eu vou confeccionar a autuação. Não, mas você não pode me autuar? Por que não? Porque eu sou vereador. Mas eu falei, mas desde quando vereador tem imunidade para andar sem documentos na fiscalização de trânsito? E ele ficou um pouco alterado. Com toda a educação, nós não desprezamos em hipótese alguma, são representantes parlamentares. E ele, muito bravo, foi autuado, assinou a autuação e eu soube depois que ele fez um abaixo-assinado para me tirar da cidade. Até algumas pessoas me ligavam, ô Farto, você que é o polícia novo, que autuou o vereador. Eu falei, não, eu fiz uma fiscalização, ele estava errado, assim como os outros, ele também foi penalizado, foi fiscalizado. Ele fez um abaixo-assinado e não virou nada. Inclusive, o meu comandante à época, pelo que soube, ele foi lá reclamar e ele falou que não vou tirar o polícia, porque o polícia fez o trabalho dele. Ele destratou o senhor? Não destratou, então não tem porquê. Mas isso foi em 97. Depois, fui para Marília, trabalhar em Marília, e outros episódios similares aconteceram. Eu recolhi o carro de um prefeito que estava com licenciamento vencido. Ele até, polícia, tem como relevar? Eu falei, doutor, não tem como relevar, o senhor está errado e é preciso cumprir a lei. Então tá bom, faça o seu trabalho. Em outro momento, um veículo da prefeitura, que é comum, muitos motoristas, pessoas que trabalham nas prefeituras, acharem que são imunes de fiscalização. Andam, transitam com irregularidades, pessoas na carroceria do veículo e acham que por serem funcionários públicos ou ostentarem cargo em comissão, eles estão aliviados de punições. Não, a lei é para todo mundo. E aqui em Marília nós fazemos a fiscalização e fazíamos naquela época, estou falando de mim, fazíamos naquela época e eram autuados. Claro, o comandante sempre perguntava, olha, houve algum exagero? Não houve. Se houve, certamente viria uma punição.
Nós vimos em outro momento, um outro episódio meu, vou contando casos, tem muitos casos para contar. Uma vez, um veículo de uma prefeitura aqui da região, ele veio fazer uma visita à nossa cidade e estacionou próximo ao terminal rodoviário, numa vaga de proibido estacionar. E com aquela placa legislativa, Poder Legislativo, foi acionado e a pessoa, aquele motorista, ele ficou de longe olhando, achando que nada iria acontecer, porque não tinha o número, não tinha letra. Como é que faz multa num veículo desse? Como é que autua? Muito simples. Eu acionei o guincho, a hora que o guincho chegou, aí o motorista veio correndo. Tarde demais. Foi feita a autuação e conduzido para a Ciretran. E lá o delegado, na época, a autoridade de trânsito, ele tomou as devidas providências. O veículo foi liberado posterior e as placas legislativas foram recolhidas. Tudo dentro da lei. Vimos há pouco tempo atrás, e isso virou manchete nacional, de um determinado juiz que foi abordado por uma agente de trânsito no Rio de Janeiro e inclusive virou até uma charge, né? Algumas ações surgiram nas redes sociais porque esse magistrado teve seu veículo, salvo engano, recolhido, mas a agente foi penalizada por um comentário que ela fez, mas esse comentário gerou aí repercussões e acabou sofrendo uma consequência. Depois nós vimos outras inúmeras. Recentemente um desembargador foi abordado pela Guarda Metropolitana em Santos, naquela região, e foi desmerecido. A Guarda Metropolitana, os guardas civis, os agentes, meu respeito, minha honra a todos vocês. Eu trabalho, eu leciono para a formação e atualização desses profissionais. E eu sempre pontuei, há mais de 10, há mais de 15 anos que eu leciono, e sempre disse aos meus alunos que eu chamo de iguais. São profissionais como eu, que estão no trânsito. Hoje eles possuem o poder administrativo de polícia de trânsito. Então eles podem abordar, pedir documento, lavrar o auto de infração e seguir o que está no manual de trânsito, Manual Brasileiro de Fiscalização. Está dentro da lei, é legítimo, é legal, é lei. Os agentes de trânsito, eles são do poder executivo. Eles só podem executar o que está na lei, eles não podem fazer diferente. E é comum, infelizmente, acontecer situações assim, o que deixa o agente de trânsito numa situação constrangedora. Por quê? Quem está ali fiscalizando não está fiscalizando só aquela pessoa que tem uma situação diferente na sociedade, uma qualificação merecida até. São pessoas que merecem respeito, são notáveis até por conta de acreditarem, no caso dos parlamentares, receberam votos, receberam, como posso dizer, a credibilidade do eleitor, do cidadão. Olha, você me representa. Muitas vezes as pessoas se perdem no poder, e já houve quem disse isso: quer conhecer um homem, dê poder a ele. Essa frase é uma frase que corre no universo, né? A gente não conhece as pessoas. A partir do momento que elas recebem determinado poder, aí nós vamos saber quem de fato elas são. E é claro, inúmeras vezes a gente passa por situações degradantes, humilhantes, nos xingam, ofendem, oferecem dinheiro. Quem fez isso acabou preso certamente, na intenção de se esquivar de uma punição que é simplesmente administrativa. Eu, quando falo nas minhas aulas, os meus alunos, e pares até, eu não os trato apenas como alunos, somos iguais no sentido de conhecimento e de aprendizagem. Eu digo a eles, no trânsito nós não estamos abordando bandidos, nós estamos abordando pais, mães, jovens, pessoas de bem que estão trabalhando, que estão ali desenvolvendo alguma atividade ou até passeando e que por algum motivo cometeram uma irregularidade. Qual é a nossa função? Colocar no papel aquela irregularidade. E a pessoa aceitando ou não, pelo menos ela está ciente do que está acontecendo. E eu sempre primei pela abordagem. Olha, o senhor, a senhora está sendo autuado porque cometeu essa irregularidade. A pessoa fica brava, possessa, sai ofendendo. Muitas vezes, alguns, hoje já não mais,
mas saíam cantando pneu, que causa uma outra multa, e hoje a multa é altíssima, dá até suspensão do direito de dirigir. Jogam papel no chão, o que é infração de trânsito, e tudo isso está pautado em uma palavra chamada educação. Ou seja, nós temos que entender que aquele profissional, aquela profissional que está fazendo a sua atividade, está trabalhando. Ele não ganha comissão para fazer aquilo. É a função dele fiscalizar o trânsito, manter a ordem. Digamos que se essa pessoa, esse profissional, aborda um veículo, seja ele qual for, um veículo 0 km que por alguma ação do motorista deixou o pneu liso, pneu careca, né? E o policial, o agente de trânsito libera essa pessoa, ela percorre 2, 3 quilômetros e se envolve no acidente. Alguém vai dizer, se ele tivesse sido recolhido lá atrás, o acidente ali não aconteceria, né? Outra situação, está com 3 pessoas na moto, o pai, a criança e a mãe, o que era comum, até tomar uma multa. Aí, mas é só até ali. Nesse só até ali, alguém pode invadir uma preferencial, o pneu da moto pode furar, estourar, cair, essa criança que é a mais vulnerável se machucar e ter uma lesão irreversível. Aí alguém vai dizer, se aquele polícia tivesse autuado, recolhido ou evitado que continuasse naquela irregularidade, a criança estaria viva ou o acidente não teria ocorrido. Então, o agente de trânsito, ele sempre trabalha nessa linha tênue do se. Se ele autua, ele é ruim. Se ele não autua e acontece um problema, ele é ruim, ele trabalhou mal. E essa situação é uma situação difícil. Só que o agente de trânsito, seja ele policial militar, guarda civil ou agente propriamente dito, ele é, na visão que eu mais utilizo em sala de aula, tecnicamente, eu diria uma maneira bem romântica até, um anjo da guarda. Porque toda vez que aonde está a presença desse agente, não há infração. As infrações começam a diminuir. Você sabe, você que me acompanha nesse vídeo, sabe muito bem que em determinado local, a tal horário, ali estará uma viatura, seja da polícia, seja do agente de trânsito, ou seja da guarda metropolitana, da guarda civil. Você sabe que ela está lá. Você vai passar lá de forma errada? Não, você não passa. Por quê? Porque você sabe que se passar ali, vai ser autuado, vai ser punido. Então, você já evita se estiver errado. Por outro lado, quando você é surpreendido, você quer se desculpar. É natural. Nós queremos sempre buscar uma desculpa para nossa falha, o nosso erro. Errar é humano. Só que o agente de trânsito, ele não tem essa prerrogativa de atenuar. Por qual motivo? Ele tem que cumprir a lei. Isso está no Código de Trânsito Brasileiro, isso está na Constituição Federal, isso está na Resolução 371. Eu vou usar essa resolução como referência. Lá está no anexo dela, no Word, que o agente de trânsito, ao constatar irregularidade, só tem uma função: tomar as providências cabíveis, autuar. Então, ele fica, digamos assim, amarrado a uma situação que, se ele não fizer, ele é punido. E se ele fizer de maneira errada, ele também será punido. E se ele faz certo, ele é punido pela hostilização social. Olha, vai prender bandido, vai cuidar disso, vai cuidar daquilo. É isso que o agente de trânsito muitas vezes ouve. Um episódio que eu vou contar, talvez esse motorista chegue até ele deve estar em Marília. Há muitos anos atrás, eu estava trabalhando com uma policial lá na zona norte da cidade. E na Avenida República, uma das avenidas grandes de nossa cidade, essa linda cidade de Marília, eu abordei um caminhão da coleta de lixo. E os pneus estavam todos detonados, estava já na lona. E eu fui fazer a autuação, esse motorista ficou bravo, xingava, e eu falei: senhor, se o senhor proferir mais uma palavra, eu vou prendê-lo. E ele bravo saiu de perto de mim, fiz a autuação, coloquei os dados dele e ponto final. Liberei, porque naquela ocasião não tinha como remover o veículo, né? Ele foi trabalhar. Eram 2 pneus que estavam em más condições. Tive que liberar até por ser um serviço de utilidade pública. Liberamos. Quando foi por volta das 3 horas da tarde, eu, naquela região, fui atender um acidente de trânsito.
um ciclista próximo ao estádio do Mineirão, na rua 16 de setembro. Esse ciclista se envolveu no acidente e eu fui lá socorrê-lo, aguardamos o resgate. Na hora de subir a maca na unidade de resgate, um senhor colou do meu lado. E ele me ajudou a colocar a maca dentro da unidade de resgate, foi embora o resgate socorrendo essa pessoa. E eu fui voltar para a minha viatura e esse senhor chegou em mim: "Você está lembrado de mim?" Eu falei: "Não." "Você tem certeza que não? Olha bem para mim." Eu falei: "Não, senhor, não me recordo do senhor." Ele falou: "Eu sou o motorista que você multou agora de manhã, hoje de manhã." Eu falei: e o senhor está bravo ainda?" Eu lembrei dele, né? "Não, eu vim te agradecer." Eu falei: "O senhor está satirizando, né? O senhor está querendo me colocar numa situação desagradável aqui?" Ele falou: Não, Farto, eu quero te agradecer mesmo, porque aquele caminhão, eu fui fazer uma coleta lá no Jardim Aeroporto e quando eu manobrei o veículo, o pneu estourou. E o pneu estourou e eu liguei para a garagem. E o chefe da garagem falou que eu ia ter que pagar o pneu porque eu trabalhei mal. Eu fiz uma manobra em cima de alguma pedra, algum caco de vidro, não prestei atenção e estourou o pneu. Eu falei: então me aguarde. E quando eu cheguei na garagem, ele já estava me esperando e eu mostrei a tua multa. Tá aqui, ó. O policial me abordou de manhã e fez autuação em mim. E por causa da sua multa que você fez em mim, eu não precisei pagar um pneu, não descontaram, não fizeram nenhuma punição a mim. Então são situações como essa que eu digo a você que é difícil para o agente de trânsito trabalhar e infelizmente houve uma repercussão em nossa cidade onde um parlamentar foi abordado, ligou para um comandante que tomou algumas providências naquela situação. Claro, não é agradável para ninguém, nem para o profissional, nem para as partes, porque vira uma situação constrangedora. Então, o meu recado a você cidadão de bem, você motorista profissional, você que está tirando a sua carteira de habilitação, você que trabalha no dia a dia, depende da sua habilitação e do seu veículo, a sua moto é a sua empresa, você usa ela para levar e entregar produtos, fazer cobranças, o seu veículo é a sua empresa, você que trabalha com aplicativos, e assim, numa vasta condição de pessoas e profissionais, entenda uma coisa: o artigo 27 e o artigo 28 do Código de Trânsito, eles dizem que antes de assumir o veículo, o condutor, não é o proprietário, é o condutor. O condutor deverá verificar as condições de segurança do veículo, bem como a documentação e até o combustível para chegar ao local de destino. Então, se você vai assumir um veículo, observe, constate se está tudo ok. Se tem água no reservatório d'água que limpa o para-brisa, você pode precisar. Observe a calibragem dos pneus, observe o cinto de segurança, observe se o sistema elétrico está funcionando, se a documentação está em ordem, inclusive se a sua habilitação já não venceu. É importante saber isso. Você, motociclista, observe, use sempre o capacete com a queixeira fixada debaixo do maxilar, porque numa queda o capacete vai ser expelido e você pode até morrer, porque vai bater o capacete, sai e a tua cabeça vai quicando no chão e você pode morrer. A questão de mudar o escapamento, de fazer alterações, colocar retrovisores pequenos, é a tua empresa, é o teu patrimônio, é dali que você tira o seu sustento. Então não culpe o agente de trânsito quando ele está fazendo o trabalho dele. Se acaso estiver alguma irregularidade, eu tenho certeza que ele vai fazer aquilo que está errado para o veículo. Ele não vai ficar inventando motivações para punir você. E se acaso ele fizer, é tão simples, você pode registrar uma ocorrência ou até mesmo a tua insatisfação na corregedoria ou mesmo nas unidades que estão ali vinculadas àquele agente, que eu tenho certeza que todos os outros profissionais que agem bem não concordarão com a postura errada daquele profissional. Não culpe todos por causa de um. E não culpe um por causa de todos. Nós temos que entender que todos somos pais e mães de família. É importante que essas lições que estão pulverizadas nas redes sociais e que logo vão acabar, porque são momentos, são situações
passageiras que sirvam de lição para nós, tanto para você, motorista, não querer fazer uso da influência que você possui, isso é deselegante, isso é desagradável, isso é constrangedor, e também a nós, profissionais dessa área. Hoje eu não atuo mais na fiscalização, mas eu ensino, eu instruo, eu oriento, eu leciono. E eu oriento sempre os meus alunos e amigos que tenham o zelo, a educação e o respeito, porque ali está um pai e uma mãe de família. Então, a lei é para todos, tanto para quem fiscaliza como para quem é fiscalizado. O mais importante de tudo isso é chegar em casa. O trânsito, já estou encerrando a minha fala, o trânsito é uma linha que nos preocupa demais. É um dos elementos que mais mata no mundo. Há anos atrás, morriam no Brasil, por uma estatística que foi feita, salvo engano em 2013, saiu na revista Veja, em 2013, 7 anos atrás, a notícia era que em 2012 morreram no Brasil 167 pessoas por dia. 167 pessoas morreram por dia no trânsito. Pais, mães, jovens, crianças, idosos, pessoas que saíram de suas casas para algum lugar e lá não chegaram, porque alguém não cumpriu uma regra de trânsito. Uma regra não cumprida no trânsito pode tirar a vida de alguém, inclusive a do motorista. Por isso, vamos respeitar a lei. Vamos respeitar quem fiscaliza. Vamos respeitar o nosso Código de Trânsito. O artigo 1º, parágrafo 5º do Código de Trânsito diz que as ações serão prioritárias para a vida. Então, a sua vida não tem rascunho. Vamos valorizar a vida no trânsito. Daqui a alguns dias teremos a inauguração da Semana Nacional do Trânsito. Ela irá iniciar-se no dia 18 de setembro e vai até o dia 25. Mas é o trânsito diário que tem ceifado vidas. Não vamos permitir isso. Eu agradeço você pela paciência de ter assistido esse vídeo. Ele vai ser útil para a sua educação. Ele é um pouco longo, mas traz histórias reais que fazem valer a nossa vida. Muito obrigado, agradeço de coração. Dê o seu joinha, o seu like aí, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e vamos continuar a nossa história, porque tem muita lenha para queimar, como diria minha saudosa mãe. Deus te abençoe, muito obrigado, felicidades a todos.